Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todas as equipes de futebol do Brasil, do futebol e também da Canarinho, né? O Brasil está eliminado da Copa do Mundo pela Croácia, pela vice-campeã mundial, né? Vice-campeã mundial, era algo que pouco se lembrava e se falava da Croácia anteriormente, né? É uma equipe que era dada por muitos como uma equipe morta, de velhacos, uma equipe que já não tinha muita coisa a apresentar, notadamente depois daquela partida contra o Japão. Eu mesmo, confesso para vocês, que eu não acreditava na Croácia. Eu não acreditava que a Croácia pudesse fazer esse jogo contra o Brasil, sobretudo depois de uma prorrogação cansativa contra uma equipe que tem, a despeito de ter certa habilidade, mas que tem muita velocidade, imprime muita velocidade no jogo, que é o Japão. Eles vinham de uma prorrogação, o Brasil vinha bem mais descansado, né? Mas infelizmente não deu para o Brasil, né? A Croácia jogou com aquilo que eu chamo de personalidade futebolística. É impressionante isso daí. É um negócio incontestável. Além disso, uma força mental muito mais relevante do que a da seleção brasileira. Nós vimos isso em vários momentos do jogo. Nós vimos isso também, notadamente nas cobranças de pênalti. O Brasil teve ali um primeiro tempo em que poderia perder a partida. O problema era que a Croácia tinha a bola, resolveu marcar muito o Brasil, tendo a bola, não sofrer diante do Brasil, tendo a bola, a posse de bola, embora a posse de bola não ficasse tanto com a Croácia, foi mais ou menos dividida no primeiro tempo, no segundo tempo da partida também, no jogo em geral foi assim. Mas quando eles tinham a bola, a impressão que passava é que eles tinham muito mais posse. Por quê? Porque a qualidade da posse de bola deles era muito mais relevante do que a qualidade da posse do Brasil. A gente conseguia perceber em alguns momentos que, embora o Brasil tivesse muita qualidade para trabalhar no terço final, o Brasil também passava a impressão de que se daria muito bem mais no contragolpe, no jogo do contragolpe, do que com as outras coisas. A impressão que eu tive, em vários momentos, aliás, em outros jogos da Copa também, é que quando o Brasil manteve a posse de bola, sobretudo no terço final, isso era muito mais por causa dos jogadores do que por causa de uma eventual preocupação do Tite nos treinamentos, né? As variações, né? As ultrapassagens, né? A busca do espaço, a busca do homem livre, tudo isso aí me parecia muito mais fruto da qualidade individual desses jogadores do Brasil, que realmente é algo espantoso, do que propriamente de treinamento. Eu não estou com isso falando aqui o Tite e tal, não sei o quê. Enfim, acho que o Brasil, né, cometeu falhas, e o Tite também, mas não necessariamente por causa disso aí, né? Mas a Croácia realmente surpreende muito no jogo no primeiro tempo, no segundo tempo também, já no final do segundo tempo, porém, com as alterações do Brasil, a Croácia perde relevo, ela não consegue mais marcar, a gente nota o cansaço chegando ao time croata, né? A gente percebe que já não consegue mais ter o domínio da partida, o domínio mental, inclusive, vai ficando mais ou menos dividido entre a Croácia e o Brasil, né? O Brasil começa a ter, abre muito jogo pelas pontas, né? Até do Rodrigo e do Antony, dá muito mais relevância para esse jogo do Brasil, esse jogo ganha muito mais variações, a Croácia tem muita dificuldade para marcar o Brasil a partir de então, né? Claramente a gente percebeu isso aí quando teve ali as substituições que fez o Tite, né? Agora, o Ivanovic, né, que é aquele jogador 22 que joga como lateral direito, ele maltratou o jogo, gente, no primeiro tempo, jogou demais, no segundo tempo também. Na prorrogação já tinha. Era um dos caras que já não conseguia mais, não tinha mais a mesma eficiência, né? A gente pode falar também alguma coisa do Kovacic, a gente pode falar do Brozovic também, que claramente se cansaram, né? A gente pode falar do Kramaric também, que também demonstrou muito cansaço, o Perisic, os jogadores não estavam aguentando mais, e por causa disso o Brasil ganhava bastante relevância, bastante protagonismo no jogo, pouco a pouco, à medida que o tempo está passando, no final da partida para a prorrogação. Né? O técnico croata, ele coloca o Lovro Mag para jogar, o Nikola Vlasic também em campo, o Petkovic, né? O Budimir entra também, e o Orsic entra. A equipe ganha um pouco mais de consistência, evidentemente, mas não consegue também, não consegue grande coisa, porque era o jogo do Brasil, o Brasil estava claramente ali dominando, o Brasil tinha condição de fazer o segundo gol, né, de fazer o gol, e faz o gol. Faz o gol ali, uma jogada brilhante do Neymar, né, era cobrada dele essa participação grandiosa na Copa do Mundo, ele apareceu naquele momento, né, para fazer esse gol aí. É um gol que foi fruto do talento do futebol brasileiro, porque mesmo a Croácia muito mal na partida, a Croácia ainda passava a impressão de que poderia surpreender em algum momento, né. O Brasil, quando faz o gol, parece que tira, gente. Aí nos acréscimos, o que também mostra o certo azar do time croata, e muita sorte do Brasil, né? Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação.
o que deixa o time adversário muito desconcertado. Porém, um gol antes do intervalo da prorrogação oferece, né, para o técnico croata, né, o Dalic, né, a possibilidade de ter uma conversa diferente com seus jogadores e tentar trazer algo novo para o segundo tempo da prorrogação. A questão é, o que essa Croácia vai conseguir fazer, mesmo com boas ideias, como é que ela vai conseguir esse empate, já que é um time extremamente cansado, é um time que deu demonstrações de que não está aguentando mais, como é que eles vão, por exemplo, ter essas ideias, né? E aí a gente olha para o campo, a gente percebe que tem um cara ali que é um monstro, né? Vamos falar aqui, o Livakovic, que é o goleiro, foi um cara do outro mundo nesse jogo, né? A gente precisa falar, eu falei de alguns destaques da Croácia aqui, eu falei, por exemplo, os caras que entraram, né? E para mim, né, o Vlasic, né, que foi aquele camisa 13, Nikola Vlasic, foi o melhor de todos aqueles que entraram, juntamente com o Petkovic. Vlasic é aquele cara habilidoso, que deu drible, fez, né, quase faz um golaço aí e tal. Mas ele para falar, né, gente, que o Modric é absurdo, né? Ele é um monstro, né? Todo respeito a esse jogador espetacular, raríssimo do futebol mundial, que atua no meio de campo. É um jogador realmente impressionante. O que nós esperávamos, por exemplo, do craque da Bélgica, né, De Bruyne, a gente não viu nessa Copa do Mundo. A gente viu um cara para quem muita gente dava já como cansado, que não ia conseguir fazer grande coisa na Copa do Mundo, pois ele foi um grande jogador juntamente com o goleiro dessa partida, que foi uma final para a Croácia, né? E foi justamente por causa do Modric que a Croácia consegue ter um certo controle, retomar um certo controle e vai para cima do Brasil. Eu achei, por exemplo, que o Brasil estava recuado demais e não precisava daquilo, né? Estava dando muito campo para essa Croácia. Paradoxalmente, é justamente uma situação de contragolpe que a Croácia tem a bola para fazer o gol. Acaba fazendo um gol ali com muita inteligência na movimentação dos seus jogadores, né? E a presença do Petkovic, que acaba guardando essa bola aí, e um gol de empate que, sinceramente, pelo que fez a Croácia no jogo, sinceramente, foi um gol merecido, né? E aí, é curioso, foi no contragolpe, a Croácia conseguiu empatar, como muita gente já não acreditava mais que isso fosse acontecer. Copa do Mundo, meus amigos. Vamos para os pênaltis. Nos pênaltis, gente, a gente fica esperando que o grande ídolo do Brasil vá fazer a primeira cobrança, e ele não vai fazer a primeira cobrança. Eu acho que a gente não pode também colocar muito da derrota nisso daí, longe disso, né? Acho que é exagerada a crítica para esse ponto aí, mas a gente espera que o craque do Brasil apareça nesse momento. Aparecer, por que não aparece nesse momento? Aí talvez tenha alguma coisa do Neymar aí, né? Que seja do Neymar, talvez, gente, estou especulando aqui. Por quê? Porque ele fica para a última cobrança. E se o Brasil, na verdade, chega na condição da última cobrança e ele faz o gol, né? Ele viraria o grande nome ali dessa final praticamente, que foi uma final. Ele viraria o grande jogador decisivo aí, porque o cara que bate o último pênalti e converte, geralmente ele acaba tendo esse caráter ali do jogador estrela, aquele que resolveu muita coisa para a partida, né? Talvez seja isso, talvez não, talvez tenha sido só o Tite mesmo que decidiu que ele seria o último. Agora, numa parada dessa, um jogador decisivo, geralmente ele pega a primeira bola para bater, né? E ali eu acho que, se realmente foi muito porque o Neymar não quis fazer essa primeira cobrança, podemos dizer que o cara que foi decisivo para fazer aquele gol, que só poderia vir de um talento como dele, esse cara faltou e falhou ali na hora de não cobrar a primeira penalidade. De qualquer maneira, não foi por causa dele que o Brasil não conseguiu essa classificação. A gente viu uma equipe com muito domínio em algumas situações, mas sobretudo uma equipe que teve muitas individualidades ali aparecendo. Os grandes momentos do Brasil nessa Copa foram por causa das individualidades. Com exceção daquele primeiro jogo contra a Sérvia, que acho que as individualidades também resolveram, ali eu vi muito do Tite, sobretudo na qualidade da conversa no vestiário. Mas eu não vi muito do técnico da seleção brasileira em outras partidas. Aí eu acho que ele acaba desaparecendo. Eu acho que a seleção precisou um pouco mais do Tite e ele não compareceu. Também não acho que foi só por causa dele que o Brasil foi derrotado. Foi derrotado também porque a gente precisa olhar para os outros adversários, né? E como alguém falou no Twitter, eu peço perdão por não lembrar mais agora quem falou isso, mas a gente tem uma tendência a respeitar muito a Itália, a Alemanha, né? A Holanda, a Argentina, e parece que para por aí, né? A França também, né? A gente não respeita mais ninguém, né? E do outro lado a gente se esquece, né? Que tem ali uma vice-campeã do mundo. Um time que chega ao vice-campeonato mundial na Copa do Mundo, ele sempre precisa ser respeitado. Essa geração da Croácia já fez uma história impressionante. O que esse goleiro Lukasovic, né? Ele fez, né? Foi uma coisa assim, foi antológica essa participação dele. E por outro lado, Livakovic, perdão. Por outro lado, a gente teve no Alisson um jogador que, na minha opinião, faltou um pouquinho. Porque a única bola que foi pro gol da Croácia, ele não conseguiu guardar.
Vamos combinar que precisou de um pouco mais de bracinho ali para segurar essa bola? Foi uma bola desviada, não foi tão rápida assim para dentro do gol. É uma bola, por exemplo, que talvez o Livakovic teria tirado ali, né? E na única bola que o Alisson teve ali para defender, ele não conseguiu. Vamos para a cobrança de pênalti e ele foi vencido, né? Ele perdeu de novo para o goleiro croata. Ele não conseguiu ser relevante. Agora também vamos combinar, não foi por causa dele. Então a seleção brasileira que tem grandes jogadores aí, quando precisou de um grande jogador que é o Alisson, ele também não compareceu. A seleção brasileira que tem no Neymar um dos melhores jogadores da história do futebol, na hora H de cobrar o pênalti, ele também não apareceu. Então eu acho que os grandes jogadores levaram o Brasil aí às quartas de final. Os grandes jogadores foram muito mais responsáveis do que a comissão técnica pelo Brasil ter chegado a esse duelo contra a Croácia, mas os grandes jogadores também faltaram, né? Na hora H, eles também falharam. Na hora H, eles não conseguiram. E aí, então, é o Brasil, com a sua geração muito boa, que está perdendo, que perde para a Croácia. É sobretudo o Brasil, no geral. Não um jogador ou outro. Não o Alisson, não o Neymar. A geração brasileira, que é muito boa, perde esse confronto para a Croácia. E a Croácia faz história, né? As seleções que saíram da velha Iugoslávia, né, são seleções que sempre merecem respeito. A Sérvia merece muito respeito, né? Equipes como Macedônia, às vezes você olha os caras tocando a bola, você percebe que tem alguma coisa de diferente, né? E a Croácia é o supra-sumo do que havia naquela Iugoslávia. A Croácia mereceu essa vaga, essa classificação, e vai ser um páreo duríssimo, gente, tanto para a seleção da Argentina como para a seleção da Holanda na sequência dessa Copa do Mundo. Parabéns aos croatas por essa vitória espetacular, né? Eu lamento muito pelo Brasil e pelos brasileiros por essa eliminação que eu julgo precoce da Copa do Mundo do Catar. Agora é hora de assistir outros protagonistas na Copa do Mundo. É isso.